Boa noite, bom dia e boa tarde. Aliás, para dizerem que eu não vario nunca, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, como canta em Maculelê, né? É o seguinte, se você tá vendo isso pelo YouTube, então nesse caso eu vou te explicar rapidamente o que é. Isso aqui é uma live para falar sobre a história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira. E sendo uma live, então eu vou passar uns minutos aqui falando sobre absolutamente nada de importante. Então, se você quiser, você pode adiantar uns minutos. Outra coisa é que às vezes eu vou parar de falar, eu vou falar que eu vou falar uma coisa e eu vou acabar não falando, às vezes isso acontece, mas se eu perceber isso, no vídeo da próxima semana eu falo. E por fim, às vezes eu posso ficar olhando pro celular, olhando pra ver o comentário de alguém, e aí eu falo sobre uma coisa nada a ver e esqueço o que eu tava falando antes, tá? Boa noite, Maria do Socorro, o vovó e minha mãe que chegaram. Bom, e boa noite pra quem chegou e por algum motivo não apareceu aqui que chegou. Bom, então, já que eu já expliquei resumidamente, eu não tenho mais nada para ficar falando, a não ser ficar enrolando. Que basicamente eu fico falando sobre nada de relevante, repetitivamente a mesma coisa, que não é relevante para entender o que é o tema que vai ser conversado no dia. Mas que, enfim, é relevante porque tudo é relevante, né? Eu acho que não tem nenhuma discussão que não seja relevante. Tipo, falar sobre o que é relevante e o que não é uma coisa relevante, mas não é relevante para entender o que é o assunto de hoje. Então, quando quiserem que eu comece, é só falar que eu começo, tá bom? Porque no momento eu tô sem muita criatividade para falar de alguma coisa. Então, eu vou ficar aqui parado até alguém me mandar começar. Parado não, eu tô me movimentando, né? Mas eu quero dizer ficar quieto. Que vocês já devem ter percebido que não é exatamente ficar quieto, porque eu tô falando, então eu não estou quieto. E eu vou ficar aqui falando, falando assim até alguém me mandar começar. Alguém? Sim, eu vou supor que sim seja pra eu começar. Então, boa noite, Marisadeia. Bom, primeiramente... tá bom. Mas eu já agradeci, eu tenho que agradecer de novo? Bom, vou agradecer de novo, agradecimento nunca é demais, né? Bom, agradeço a todas as pessoas que me desejaram feliz aniversário, né? Bom, ok, vou começar então. Bom, primeiramente vou pedir para compartilharem, né? Porque os vídeos estão dando 200 visualizações no dia em que eu faço a live. E é claro que, como ser humano, eu sofro de uma doença chamada cobiça, então eu quero mais. Então, por favor, compartilhem para saciar minha cobiça, tá bom? Na verdade, falando de cobiça agora, eu lembrei que os espanhóis... Uma coisa completamente aleatória, mas que eu vou falar porque o vídeo é meu, então eu falo o que eu quero. Os espanhóis, quando chegaram no Império Azteca, né, só falavam de ouro, e aí o imperador perguntou por que eles falavam tanto de ouro, não podiam admirar a vista que o cara estava mostrando, né, da cidade. E aí os espanhóis, espertos como são, né, falaram o seguinte, em espanhol, mas vou falar em português, né? Porque eu tô com preguiça de pensar como é que se falaria em espanhol. Que eles sofriam de uma doença do coração que só poderia ser curada com ouro, né? Ó que maravilha! O nome dessa doença é cobiça, a minha é de visualização, né? Não é de ouro. Se bem que eu também não me importaria se me dessem ouro. Bom, é o seguinte, falando sobre o assunto de hoje. Hoje a gente começou a falar de resistência escrava na semana passada, falamos sobre o banzo, o suicídio, que são de certa forma resistências indiretas e em alguns casos o suicídio é uma resistência mais direta, né, como eu expliquei. Falamos também sobre a questão das sabotagens, falamos da maravilhosa vadiagem, né, e bom, eu decidi durante essa semana que como
Eu sou brasileiro, pelo menos eu vivo no Brasil. Você que está assistindo pode não viver no Brasil, pode não ser brasileiro. Mas eu não sei como é que é em todo canto do mundo. Mas no Brasil, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas têm um problema, têm meio que uma amnésia, sabe? Quando algo se passa mais de 10 anos, as pessoas esquecem. Prova disso são certos elementos que estão querendo a ditadura, e se a gente quiser reprimir, eles vão reclamar. Ou seja, a gente que não sabe o que é uma ditadura, né? E que, sinceramente, pensando nesse tipo de elemento, eu imagino que seria uma boa ideia fazermos uma ditadura democrática, sabe? Todo mundo que for a favor da democracia continua votando essas coisas, tendo liberdade. Todo mundo que for a favor da ditadura, a gente reprime. Eu acho uma boa ideia, assim, agrada a todos os lados, e é uma coisa assim democrática, né? É só uma ideia. Bom, então, por isso eu decidi que, para evitar que as pessoas esqueçam do contexto em que a gente está, né, eu vou trazer sempre que eu conseguir alguma frase, tipo, sabe aquela frase dos africanos livres que se você for brasileiro daqui 10 anos não vai lembrar? É o seguinte, os africanos, então eu vou repetir, era mais ou menos assim. Agora eu não lembro de dizer a frase não e não anotei, só pensei em falar agora mesmo. Mas era basicamente falando que o povo lá tava dificultando, tava desacalmando, não é desacalmando, perturbando a ordem e subordinação que deve reinar entre semelhante gente. Isso os escravos, não, eram os africanos livres que ele estava falando mesmo, né? Então assim, e para trazer mais disso, eu vou utilizar um provérbio africano que está aqui no meu caderno, em algum canto, que eu aprendi no Tacla. Deixa eu achar que ele está aqui em algum canto. Tá quase lá. Já vou achar. Só paciência. Aqui, achei. Eu vou falar em Fombi porque eu acho interessante a gente falar primeiro na língua original e depois na forma traduzida. Mas eu não sei falar Fombi, então pode estar errado, por favor, não me julgue. Se você souber falar Fombi, o que se você estiver no Brasil eu duvido que vai acontecer. Nyama ilodo ina wenovenyawu. Quer dizer, basicamente, não chamar um senhor de senhor que o machuca. Só que Nha é uma coisa... também pode não só falar senhor, mas também significa um homem, uma pessoa, pelo menos do que eu entendi. Então você pode traduzir como também não chamar um homem de homem que o machuca. Bom, no caso, no contexto original dessa frase, claramente não é esse, né? Talvez, assim, um contexto talvez que ela tenha sido pensada, né? Que senhor, no caso, dar o reconhecimento para a pessoa, né? Por isso traduzir como senhor, ou então traduzir como homem é a questão da idade, né? Sabe quando você não quer reconhecer que a criança cresceu e você continua tratando ela como um bebê? Então pronto, aí é nesse sentido que entraria o homem, numa questão de idade. Mas, trazendo para o contexto de escravidão, também vai adquirir o sentido do seguinte, que o escravo não está sendo tratado como gente. E isso machuca talvez muito mais do que as punições, não ser tratado como uma pessoa que machuca, entende? E deixa eu lembrar que sim, a outra coisa que eu pretendo falar em todos os vídeos em que eu estiver falando sobre a resistência escrava é vivos vadios. Se você não sabe por que é que eu vou dizer toda vez vivos vadios, vá ver o vídeo vá ver o vídeo da semana passada, que é sobre bandos e vadiagem. Eu não vou falar todo o nome, não. Bom, agora vamos começar falando sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é a negociação como uma forma de resistência escrava. Por quê? Vamos começar então entendendo o que é negociação. Segundo o pequeno dicionário Royce da língua portuguesa, negociação é o efeito de negociar. Por isso que meus dicionários são maravilhosos. Eles te forçam a buscar várias palavras, né? Porque agora você vai ter que saber o que é negociar. Então deixa eu olhar aqui o que é negociar.
Fazer transação comercial de mercadoria, serviço com pessoa e empresa não é nesse caso. Comerciar com o fazendeiro a compra do terreno também não é nesse caso. Firmar, discutir acordo, contrato com pessoa e instituição. Esse é o caso de negociação que a gente quer. É o de firmar um acordo, né? E por que é que os escravos vão firmar acordo com os senhores? Porque eles não simplesmente vão e fogem, né? Ou viram essa raça maravilhosa que é a raça dos vadios, né? O que acontece? Deixa eu ver o que era mesmo. Esqueci, ó. Ah, lembrei. O que acontece? A gente primeiro tem que ter em mente o seguinte. Se você se rebela, você tem que estar... Você tem que ter em mente que você vai ser torturado por causa disso, né? Então muitos preferiam não fazer rebeliões propriamente ditas para evitar castigos. Outra coisa é que se você vai fazer uma rebelião, você tem que ter em mente também que o Senhor ele tem a questão do poder militar, né? Então ele pode reprimir a sua rebelião. Uma outra questão, muitos escravos nasceram no Brasil. Muitos escravos vieram para o Brasil quando ainda eram crianças. Alguns nasceram dentro do navio negreiro. Então, não existe... Para os que nasceram no Brasil e no navio negreiro, não sabem o que é liberdade, né? Eles cresceram nesse meio, eles não conhecem a liberdade. Para as crianças que vieram trazidas para o Brasil, a gente tem que lembrar que criança é a coisa mais fácil de se manipular, né? Então, e além disso, crianças também perdem a memória muito fácil, né? Quanto mais novo, mais fácil de você perder a memória. Então, o que acontece? Elas rapidamente, às vezes, perdiam a memória de como era ser livre. Mas o ponto mais importante de todos, e pelo menos é o ponto que eu acho que é o mais importante, que eu mais contava, é a perspectiva de você conseguir obter a sua liberdade. Por quê? Porque a partir do momento em que existe a perspectiva de que você possa conseguir a alforria, a carta de alforria, você não vai se rebelar, quer dizer, você vai correr o risco de ser morto e não morrer sem ser livre. Não, você vai tentar conseguir a alforria, né? Que apesar de ser mais doloroso, mais longo, você tem uma possível garantia de resultado. Então, o que acontece? Por isso que essa questão, não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava falando sobre os ambientes de trabalho, eu falei que nas minerações, para os escravos da nação, para os escravos... Eu não sei se eu falei para os escravos da cidade, mas se eu não falei, eu estou falando agora. Para os escravos dos jesuítas, negociação tinha muito mais espaço do que fugas. Aliás, a negociação ocorria muito mais, de forma mais intensa do que nas fazendas, né? Por quê? Porque nas fazendas é aquele meio mais repressor, né? Eu já expliquei que creio que eu já tenha justificado. Enquanto que nas minas, para evitar que o escravo passasse o ouro, né? Para motivar, enfim, havia esse espaço maior para negociação. Assim como na cidade se desenvolveu várias outras formas de escravidão, né? Os escravos de ganho, esses que estão representados aqui, né? A pintura do Debré, barbeiros ambulantes, que no caso são 2 escravos de ganho barbeando outros 2 escravos, né? No caso, eu pelo menos interpreto que sejam 4 escravos, porque ambos estão descalços. Eu falei aqui uma vez que os escravos comumente andavam descalços, né? E no caso, entre os jesuítas, os jesuítas eles tinham a política de preferir o diálogo do que outras formas de rebeldia. E isso foi mantido nos escravos da nação, né? Além do mais, os jesuítas eles também tinham
essa política de alforria, assim como os escravos da nação tinham essa política de alforria. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que sim. E por que... Qual que era a outra pergunta? Esqueci, ó. Não, pera. Eu realmente não tô conseguindo lembrar. Deixa eu ver que tá anotado aqui em algum canto. Qual que era o... sim, pronto. E de quem que era a vantagem? Porque a gente está numa negociação de duas pessoas, certo? Quer dizer, uma pessoa e um grupo, mais ou menos. De quem que era a vantagem nessa negociação? Bom, como eu disse, o senhor pode pedir ajuda militar, né? Além disso, ele tem além desse poder militar, esse poder político, ele ainda tem um poder social, ele tem um poder simbólico. Então, ele está com a vantagem? Não, ele não está com a vantagem. Porque o escravo, a gente tem que pensar o seguinte, numa fazenda... Exatamente, Marisada. Para começar, nas propriedades, o trabalho dos escravos era muito mais necessário. Eles tinham que trabalhar muito mais, eram mais necessários, exatamente. A vadiagem, aquela maravilhosa vadiagem, né? Exatamente aí que vai se encaixar. Uma outra coisa que quando a gente vai falar sobre fugas, às vezes os escravos eles fugiam só para manter essa constante memória para o senhor que, se desagradar demais, ele pode fugir, né? Na verdade, há várias questões que vão estar permeando na cabeça do senhor quando ele for tomar uma decisão dentro de um negócio, né? E mais do que essa questão de fuga, mais do que essa questão de vadiagem, mais do que essa questão de sabotagem, que todas essas contam em bastante, especialmente sabotagem, né? Porque, como eu disse, você tacar fogo no canavial é a coisa mais fácil do mundo. Pegar um pouquinho de limão e jogar lá no açúcar que está preparando, uma ideia ainda mais maravilhosa, né? E a coisa mais divertida para um escravo fazer, penso eu. Eu, pelo menos, se fosse escravo, eu iria sabotar qualquer senhor. Bom, enfim, o que acontece? Uma outra questão que vai contar muito mais é o medo de uma rebelião, porque pensa só, numa fazenda de, sei lá, eu vou chutar aqui números, obviamente isso não é nenhum, para deixar bem claro, isso não é nenhum dado, eu vou inventar agora. Numa fazenda tem 110 pessoas, 10 dessas são homens livres, feitores, capitães do mato, coisa e tal, né? Os outros trabalhadores livres, e o resto é escravo. Me diga, o que é mais fácil de acontecer? Os 10 conseguirem sobreviver a uma rebelião, ou os 100 conseguirem matar todo mundo numa rebelião? Ou melhor, o que é mais fácil? O senhor nunca dormir, ou ele um dia, ou quando o dia amanhecer tá com a garganta cortada? O que é mais fácil? Obviamente, essa questão da rebelião é uma questão que assombrou o Brasil até, né, de 1530 até 1808, né? Porque a quantidade de escravos no Brasil era uma quantidade absurda. 5 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil, estima-se pelo menos, né? Essa é a estimativa, pode ter sido muito mais. Então, era muito maior o contingente de pessoas, de população cativa e da população forra, da população livre, que era descendentes dos escravos, do que a população, do que o resto da população livre, do que essa população opressora, né? Então, o fantasma de uma rebelião escrava era um fantasma que assombrou o Brasil durante todo esse tempo, assombrou pelo menos as camadas opressoras, né? Porque podia simplesmente o dia amanhecer e todos os escravos estarem livres, porque toda essa classe opressora acordou com a garganta cortada, né? Então, assim, é uma questão realmente muito presente e que vai ficar ainda pior quando ocorrer a Revolução do Haiti, né? O que é uma revolução que a gente vai falar justamente por causa disso, né? Bom, então quem é que tá com a vantagem, né?
Essa é uma grande pergunta. É uma guerra psicológica, né? Essa guerra é uma guerra que envolveu muito mais pessoas, que envolveu muito mais a capacidade mental do que todas as guerras, rebeliões, batalhas que os escravos participaram, né? Quem está com a vantagem eu sinceramente não sei. O que acontece? Porque se os escravos pedissem coisas razoáveis, o Senhor justamente por causa dessas questões iria conceder. Agora é óbvio, se sim, sim, Marisabel. Há muito dessa questão, né, dos escravos fugirem para a fazenda de outros senhores. Eu vou falar eu vou falar de alguns casos em que isso acontece, em que isso aconteceu, né? Porque realmente é uma coisa muito curiosa, dessa questão sobre fugas, porque fugas é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Bom, inclusive eu vou pegar esse seu exemplo, tá? Para deixar bem claro, você será plagiada na próxima semana, ou é na próxima da próxima semana. Agora eu não sei qual vem primeiro. Bom, então com quem está a vantagem? Eu não sei. Como eu estava dizendo, agora que eu lembrei onde é que eu estava. Se os escravos pedissem coisas razoáveis, os escravos iriam receber, né? Agora, se eles pedissem coisas tipo um tanto absurdas, por exemplo, vou só dar um exemplo que obviamente não é real. Se chegasse lá os escravos pedindo, queremos 10 helicópteros, 13 aviões, 5 pôneis para cada uma das nossas filhas e 1 tonelada de ouro. Obviamente eles não iriam receber isso, né? Porque é uma coisa absurda, não tem condição, né? Como eu disse, é uma guerra psicológica. Então os escravos eles vão estar pedindo quando começar a faltar alguma coisa, geralmente quando há uma mudança de administração, né? Por isso foi muito comum entre os escravos da nação e os escravos dos jesuítas, né? Essa questão da negociação, porque assim como quando muda a administração, geralmente muda os acordos, né? Na verdade, tem um caso de um jesuíta que assumiu uma fazenda, acho que era inclusive a fazenda de Santa Cruz, que ele relatou que ele não se atrevia mais com aqueles escravos, porque eles estavam cheios de vícios que foram permitidos pelas administrações anteriores, então ele não se metia mais com esses escravos, né? Que justamente mostra isso. Muitas vezes o Senhor não tem força para mudar, porque conforme vai conquistando, né? Quando é retirada, eles não aceitam que seja retirada. Se eles não têm como fazer com que seja se eles não têm como impedir que seja retirada, esse suposto direito deles, né? Eles acabavam começando a trabalhar acordos, né? E assim, além deles manterem os supostos direitos que eles tinham, porque escravo a gente sabe não tem direito, né? O que acontece? Eles ainda aproveitavam para ampliar, né? Então é uma guerra psicológica muito interessante, muito importante de ser conhecida. Bom, eu vou começar aqui colocando. Então agora a gente vai colocar a nossa música, né? Ah, não, antes de colocar a música, uma outra coisa que é importante falar, só vou colocar aqui para ficar para as definições, né, de 2 palavrinhas. O que acontece? Quem é que se aproveitava mais dessa negociação? Obviamente aqueles que tinham maior capacidade de negociar, né? E quem é que tinha a maior capacidade de negociar? Geralmente quem nascia aqui ou quem já estava aqui há muito tempo. Quem acabava de chegar eram chamados boçais. Boçais, no caso, deixa eu ver de onde é que vem. Pode derivar do italiano abosado, que significa esboçado. Abosado, no caso, vem de boza, que significa tosco, esboço. Mas boçal também pode vir de bozal, que é em espanhol, que significa aquele que tem buço, ou focinheira, tosco, grosseiro e estúpido.
No caso, bozal vem de bozo, que é a penugem sobre a boca, que é o chamado buço. E no caso, esse bozo, só por curiosidade, deriva de buca, em latim, que quer dizer boca. Bom, qual é a relação desse buço com estúpido, grosseiro, tosco, né? O que acontece? A relação é basicamente o seguinte: quem tem essa penugem, esse quase bigode, geralmente é o povo mais novo, então é uma pessoa inexperiente, e aí começou a adquirir esses outros sentidos, e aí teria passado para o Brasil como boçal, né? Dentro desses sentidos, como uma pessoa tosca, grosseira, estúpida, enfim. E aí era aplicado a esses escravos por quê? Porque se entendia que eram toscos, grosseiros, estúpidos, não tinham as capacidades dos chamados ladinos. O que é ladino? Ladino vem de latino, que em latim significa latino, ou seja, aquele que sabe falar o latim. O que acontece? O latim é uma língua morta, uma língua que perdeu um país oficial quando o Império Romano caiu, né? E aí começou a se derivar várias línguas, tipo português, espanhol, francês, italiano, né? E o que acontece? A pessoa que falava latim era uma pessoa que recebia aulas de latim. Ou seja, era uma pessoa que tinha dinheiro, condições para pagar um professor, né? E se não eram os ricos, no caso, então eram os clérigos. Bom, e o que acontece? Né? Eu também tenho casos, por exemplo, de pessoas mais pobres que aprendiam latim, né? Tipo daquele livro O Príncipe e o Mendigo, mas isso era a minoria. Bom, o que acontece? A pessoa que então aprendia latim, ela não só aprendia latim, mas tinha condições para aprender muitas outras coisas, né? Eram os chamados cultos. Então o que acontece? Muitos, como usavam a sua capacidade, a sua inteligência, a sua cultura, né, o seu conhecimento, para passar a perna nos outros. E aí essa palavra ladino ganhou o sentido de uma pessoa que utiliza dos conhecimentos para passar a perna nos outros. É um trapaceiro, né? Por isso que os escravos que tinham mais conhecimento, né, desse conhecimento político, desse jogo, dessa guerra, né, eram chamados de ladinos. No caso, para deixar bem claro, sim, Marisada, exatamente. Na verdade, né, bem curioso, né, os escravos eram considerados toscos para começar por não serem, além de serem incultos, né, por não saber ler, porque até aí a gente tem que combinar uma coisa: brasileiro não é muito chegado à leitura desde sempre, né? Daqui a pouco eu vou falar dessa questão da leitura, porque tem um livro muito legal. Falando em livro, eu quase ia esquecer o livro da semana passada, que eu usei para fazer o vídeo da semana passada, que eu usei bastante para fazer dessa aqui também, Negociação em Conflito, deixa eu ver, do João José Reis e Eduardo Silva, né? Bom, no caso, o que acontece? Além dessa questão de não saber ler, de serem incultos, de serem toscos, eles não sabiam falar o português, né? Então, não conheciam as regras do jogo, eram inexperientes, e por isso burros, podemos dizer assim, né? Bom, além disso, muitos, na verdade, morriam sendo boçais porque se recusavam a aprender português, se recusavam a estar naquele jogo. Só que, entende, né? Então muitos morriam boçais e nunca viravam esses ladinos. Essa bendita raça de ladinos. Essa é uma outra raça que eu adoro, ladinos e vadios. Capoeirista tem que ser ladino. Eu já disse que capoeirista tem que ser vadio, né? Capoeirista também tem que ser ladino, porque na capoeira tem que ser porque quando você está na capoeira você tem que não é trapacear, né? Mas enfim, você tem que dar rasteira, você tem que enganar, né? Capoeirista tem que ser vadio e ladino. Bom, e até porque os ladinos, né? Como eu estou dizendo, eles eram
como é que se fala? Eles eram realmente pessoas com uma alta capacidade de negociação. E pensa numa coisa que capoeirista tem desde que a capoeira está sendo registrada, é a capacidade de negociação, né? Essa esperteza. Bom, agora vamos evoluir, né? Além dessa questão, chega de falar dessa guerra psicológica, vamos dar exemplos, né? Bom, para começar, os exemplos que eu vou dar é o seguinte. Deixa eu pegar aqui onde é que está escrito os exemplos. Aqui. Bom, para começar a gente tem que saber que direitos são esses que os escravos, direitos que os escravos conquistaram e ampliavam, né? Era direito de se casar, de ter famílias, de manter a família, era da brecha camponesa, era o de ter o próprio dinheiro, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, era de ter feriado nos dias, era de poder não trabalhar nos dias santos, domingos, sábados, né? Deixa eu ver, faltou mais alguma coisa? Não. E também uma coisa que eu esqueci de falar na parte de alimentação, né? Que eu falei que eu ia falar do dendê mais uma vez e acabei não falando. Algumas plantas africanas, tipo dendê e quiabo, foram transplantadas da África para cá, para o Brasil. Eu creio que por causa da negociação, né? Entre os escravos e os senhores, porque eu duvido que o senhor iria transplantar o dendê lá da África sem razão aqui para o Brasil, né? Bom, então vou ler aqui os exemplos. Para começar, deixa eu ver aqui. Sim, a brecha camponesa. Aliás, não, antes de lermos os exemplos, vamos colocar aqui a música de hoje, né? Bom, gente, é o seguinte, exatamente essa é a ideia. Muitos eram cultos, mas não em português, na verdade, inclusive enquanto os brasileiros não sabiam ler nada, né? A questão da alfabetização no mundo inteiro, que tinha escrita em geral, né? Pelo menos no mundo europeu, no mundo a parte colonizada pelos europeus, o que acontece? A população era tudo de analfabeto, uma coisa surpreendente, as pessoas não eram alfabetizadas. Já os árabes, eu, sinceramente, já que eu acho que se os europeus fizeram uma missão civilizatória pro Brasil, né, se tem gente que tem coragem de dizer que os portugueses fizeram essa missão civilizatória, então eu vou dizer o seguinte, os árabes tiveram incidentes dos portugueses, porque os árabes foram lá em Portugal fazer uma missão civilizatória. Vocês sabiam disso? Os árabes, quando conquistaram Portugal, eles tinham medicina, tinham um comércio, coisa que na Europa medieval não tinha. Todo mundo era alfabetizado, dominavam astronomia, matemática, geometria, dominavam tudo. Os árabes dominavam várias línguas, inclusive grego antigo, latim, né? Dominavam tudo que era de conhecimento. Os árabes e tomavam banho, isso é um detalhe muito importante. Os árabes então foram fazer uma missão civilizatória lá na Europa que não foi aceita, né? Não sei, esse povo não gosta de receber essas missões, né? Vocês já perceberam? Os árabes foram expulsos, os portugueses até hoje a gente fala mal deles, apesar de que os portugueses realmente não foi uma missão civilizatória. Na minha opinião, pelo menos, os franceses, coitados, quando a gente for falar sobre a missão artística francesa, os brasileiros não conseguiram absorver a ideia da missão civilizatória que os franceses vieram fazer. A maior parte dos projetos que eles tinham não saíram do papel, que é uma coisa ridícula, porque eles foram contratados para fazer
isso, né? Mas enfim. Não, também é possível, Marisa Delas. Também é possível que eles conseguissem trazer alguma semente de Dendê, mas também é uma possibilidade realmente que eu não tinha pensado. Bom, mas enfim, o que acontece? Pera aí, onde é que eu tava? Me perdi completamente. Ah, sim, lembrei. Falando sobre essa música, ele fala o seguinte: o macaco e o leão, o macaco e o leão fizeram combinação. O macaco na levada, no leão passou a mão. Mariposa, não me prenda dentro do seu coração. Ela tem dente de ouro, foi eu quem mandei botar. Eu vou jogar uma praga pra esse dente se quebrar. Bom, essa música no caso está sendo cantada pelo mestre Canjiquinha, da gravação do CD dele com o mestre Valdemar. O que essa música está dizendo? Essa música na verdade é muito simbólica, depende da forma como você interpretar. Várias interpretações são possíveis na verdade. A primeira delas é que são 3 coisas meio aleatórias. Tá falando de um macaco que combinou uma coisa com o leão e aí o macaco enganou o leão. E depois fala que aí a pessoa que está cantando fala que está pedindo para a mariposa para não deixar ele preso no coração dela, que ele está apaixonado nessas coisas. E aí uma outra coisa que ele fala é que outra coisa seria que ele deu um dente de ouro para a pessoa e aí a pessoa fez alguma coisa que desagradou ele e aí ele vai jogar uma praga pro dente quebrar, né? Porque dente de ouro é uma coisa assim que eu creio que seja caro, né? Eu não sei quanto custa para botar um dente de ouro, né? Mas enfim, como é ouro, e além disso era uma questão de status social, especialmente acho que na década de 80, agora eu não lembro qual é a década não. Mas enfim, no século XX isso era uma questão de status social, né? Bom, enfim, uma outra interpretação que pode ser entendida não sabia não, Maria Sem Vergonha da África, mãe, não conhecia, não sabia não. Pra quem não entende, pra vocês que estão vendo pelo YouTube, foi escrito o seguinte: sim, eles trouxeram inclusive sementes de uma plantinha que eu adoro, Maria Sem Vergonha, presas aos cabelos. Bom, sim. E aí, uma segunda interpretação, o que acontece? Vamos substituir os animais por pessoas. O macaco, no caso, que nem aquela música que é Balami como G, se trata do escravo, do negro. O leão se trataria do senhor. A mariposa, no caso, Sim, Marisada, é exatamente isso. A ausência das escolas é uma das razões pelas quais brasileiros não têm hábito de leitura. Até meados do século passado, pouca gente realmente não estudava. E sim, isso também é resultado da colonização portuguesa. E mais do que isso eu digo, não só as pessoas, não só tinha pessoas que não, isso não é só apenas pela questão de gente que não estudava, mas também a questão por causa das pessoas que não têm, que são ignorantes mesmo, porque as pessoas que estudavam muitas vezes também não gostavam de ler, né? Bom, enfim, a questão o que acontece? E a mariposa, o que acontece? Quem que é a mariposa? A mariposa, ela é tipo uma borboleta mais marrom, né? Uma borboleta em tons marrons, em tons escuros, né? Então seria no caso uma mulata, né? Bom, e o que acontece? Então, já que está chamando escravo de macaco, negro de macaco, está de uma forma preconceituosa. E chamando o senhor de leão, o animal nobre, coisa e tal, né? Então ficaria uma questão preconceituosa realmente. Mas uma outra coisa que pode ser percebida é o seguinte: o macaco, quando você pensa em macaco, você pensa em macacada, geralmente, ou então comendo banana, mas enfim. Geralmente se associa o macaco a ficar fazendo palhaçada, ficar fazendo coisas sem sentidos, né? Ficar fazendo piada, não levar nada sério, ou seja, seria uma pessoa, então, transformando o macaco numa pessoa
que é idiota, né? Que é besta, enfim, que não leva coisas a sério. Enquanto que o leão estaria numa posição de nobre, do rei, né? Essa coisa nobre, altiva, enfim. Então, e aí o que acontece? Os dois fizeram um trato e o leão, julgando que não seria necessário, nunca que o macaco iria ter a capacidade de enganar ele, o macaco foi e enganou, né? Então tem essa questão simbólica. Eu não sei, então vai depender da interpretação, se ela vai ser preconceituosa ou não. Eu, sinceramente, não sei se deveria ser feito que eu propus fazer com a Kebalame e com o G, né? Não sei se deveria ser alterado ou se deveria ser deixado assim, justamente por causa disso. Por um lado, de certa forma é preconceituoso, mas quando você interpreta de uma outra forma, deixa de ser preconceituoso e não tem exatamente como mudar essa interpretação, porque está muito mais numa posição de fábula, né? Bom, diferentemente de Kebalame como G, que é uma coisa assim mais afirmativa, não é uma coisa como uma fábula. E o que acontece? Aí um dos dois, o leão ou o macaco, se apaixonou pela mariposa e em algum momento deu um dente de ouro, e aí a mariposa fez alguma coisa que desagradou e aí o cara tá com raiva e vai jogar uma praga para quebrar o dente. Uma outra coisa que pode ser entendida também, na verdade, é que o leão, além de ter sido enganado pelo macaco, também era traído pela mariposa, traído com o macaco, né? E aí, o que acontece? Aí ele descobriu que, além de ter sido enganado pelo macaco miserável, ainda estava de namoro com a mariposa, e aí ele ficou com raiva, porque ele até tinha dado um dente de ouro para ela, mas agora ele vai jogar uma praga pro dente quebrar, né? Bom, enfim, são interpretações dessa música. Sim, eu creio que eu deixei bem claro porque que eu trouxe essa música. Eu também acho os macacos muito mais legal que o leão. Eu sempre pensei assim, se eu fosse para ser um outro animal que não ser humano, teria que ser um macaco. Porque os macacos, eu acho esse macaco uma coisa incrível, né? Algum dia talvez eu fale porque que eu acho os macacos tão incríveis. Bom, deixa eu lembrar que sim. O que acontece? Então agora vamos falar dos casos, né? Falei da brecha camponesa, vocês talvez não tenham entendido o que quer dizer essa brecha camponesa, né? Mas eu já falei o que é uma brecha camponesa aqui, eu só não usei esse nome, porque esse nome eu descobri semana passada, né? Brecha camponesa é o seguinte, lembram daquela terra que eu falei, que o escravo, ele tinha uma terra dele que ele cultivava nos sábados, porque no domingo e feriado era para ele estar se dedicando a Deus, né, e essas coisas, enfim, né? Então, essa é a chamada brecha camponesa. Tem outros nomes que, pelo visto, eu acabei não anotando. Né? Exatamente, foi o leão quem deu o dente e a mariposa o traiu com o macaco. Que enganou o leão, né? Que é uma coisa maravilhosa. Né? Porque... Como eu estou dizendo durante todo esse vídeo, estou repetindo várias vezes, você talvez tenha percebido, mas é para deixar bem claro, essa questão da negociação é uma batalha, né? Então, o macaco ele trapaceou sim, mas vocês vão ver pelos exemplos que eu vou dar que os leões também viviam trapaceando, né? Conforme eu for dando os exemplos, isso vai ficar mais claro, né? Bom, o que acontece? A brecha camponesa era justamente esse espaço que o escravo cultivava. E aí ele tinha o direito de produzir o alimento dele. Eu já expliquei essa brecha camponesa, não vou explicar de novo. Se você quiser, vá procurar o vídeo em que eu falei dela, que eu não sei qual tá. Mas eu sei que tá em algum vídeo, talvez tenha sido no da alimentação. É sério que eu sempre fui macaco nas atividades da escola, não lembrava disso não. Mas é óbvio, macacos são incríveis, então é natural que eu queira ser um macaco. Bom, o que acontece? Agora, para deixar bem falando dessa questão da guerra dos senhores, nessa questão, nessa trapaça, né? Vou ler aqui o que eu escrevi. No Rio de Janeiro, durante o século XIX, eles fizeram, no município de Vassouras, pelo menos, essa questão da brecha não foi uma questão
para dar direito para o escravo, para a questão de alimentos, essas coisas. Na verdade, foi muito mais para evitar uma rebelião, porque o escravo que possui nem foge, nem faz desordens. Olha que coisa maravilhosa. E é verdade, porque o escravo, quando ele possui, ele realmente não vai fugir, porque ele está numa perspectiva de que ele tem algo, de que ele tem um direito, e de que ele vai conseguir a liberdade através desse algo. E além do mais, ele está distraído, ele não está pensando no cativeiro no momento em que ele está trabalhando nessa terra. A questão das... Deixa eu ver aqui. A questão a questão religiosa, né? O Barão Patti de Alferes, que fez um livro que eu já vou falar qual é, porque eu anotei numa outra parte, escreveu para o filho dele o seguinte: o escravo deve ter domingo e o dia santo, ouvir a missa se houver na fazenda, saber a doutrina cristã, confessar-se anualmente. É isto um freio que o sujeita, muito principalmente se o confessor sabe cumprir o seu dever e os exorta para terem moralidade, bons costumes e obediência cega aos senhores a quem os governa. Bom, né? Eu acho que ele deixou bem claro qual é o objetivo da religião. E aí, uma coisa maravilhosa, eu falei no vídeo passado que eu ia falar de sincretismo e acabei não falando. Repito, não vou falar de novo o que é sincretismo aqui. Se você quiser, vá ver pelo menos o primeiro e último vídeo que eu fiz sobre o sincretismo. Ou pelo menos, porque o meu objetivo mesmo é você ver todos os vídeos que eu fiz, já que eu fiz, então eu quero que sejam assistidos, né? Bom, o que acontece? Quando se tem esse sincretismo, quando os escravos praticam esse sincretismo, eles não estão obedecendo o Senhor, só parece que estão obedecendo, né? Então, assim, eles não vão ter esse freio religioso, pelo menos não vão ter esse freio religioso muito forte, que é uma coisa maravilhosa. E continuando sobre essa questão da religião, na terra dos Beneditos, na margem do rio Jaguaribe, em Pernambuco, todos os foguetes, fogos de vista e outros artigos para a festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos escravos, os próprios cativos obtinham tudo de boa vontade e por desejo. Porque quem se diverte não conspira. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora vamos falar de outros... isso aqui tudo que eu falei até agora pode ser traduzido na chamada política do pão e circo. Para quem não sabe o que é a política do pão e circo, lá na Roma Antiga, se desenvolveu uma técnica política de controle social muito inteligente. É basicamente o seguinte: você pega e dá pão para as pessoas e dá circo para as pessoas. Ou seja, sabe aquele arena romana onde lutavam os gladiadores, onde matavam vários animais de maneira totalmente cruel, uma maneira realmente sem sentido, e distribuíam pão, não sei se só pão, se distribuíam outras comidas, né, para as pessoas comerem e assistir esse espetáculo. Sabe por quê? Porque o povo está se divertindo e está com comida na barriga naquele momento, então ninguém se rebelava. É uma política extremamente inteligente, né? Bom, falando de outros casos, tem o caso de uma chamada Felizarda, que lutou na justiça contra a sua senhora porque decidiu que ela queria pegar o dinheiro. Pois por isso que eu digo que os gregos eram muito melhores que os romanos. Os romanos, eles foi um povo muito sem criatividade, na minha opinião, porque eles literalmente pegaram a cultura grega e colocaram como se fosse deles, né? Inclusive a religião. Eu concordo plenamente. Realmente, a gente vive nessa política aqui no Brasil. Na verdade, essa política no Brasil, ela existe desde que o Brasil é Brasil. Entenda, desde 1530, que é quando o Brasil se torna Brasil mesmo, porque antes disso tinha um nome muito bonito que algum dia eu vou acabar lembrando esse nome, que era o nome que os tupis davam para esse lugar. Bom, enfim, né? O que acontece? A Felizarda estava guardando esse dinheiro para comprar alforria, e a senhora Felizarda decidiu que queria tomar o dinheiro dela, né? Então ela recorreu à justiça.
É uma questão de negociação, essa coisa do dinheiro do escravo, assim como propriedades do escravo, é uma questão de negociação. O Barão de Pati de Alferes, né, como eu já disse, ele escreveu esse livro para o filho que estudava na Europa, que era um manual que explicava como administrar a fazenda, como a fazenda funcionava. E o nome desse manual, para quem quiser ler, se chama Memória sobre a Fundação de uma Fazenda na província do Rio de Janeiro. Foi um livro extremamente importante, porque foi o primeiro livro falando sobre a questão da fazenda, feito por brasileiros, né? Porque antes era só uma perspectiva vinda de fora, da Europa, né? Esse foi um dos primeiros, né? Agora eu não tenho certeza. Né? Agora eu não tenho certeza se foi o primeiro mesmo ou se foi um dos primeiros que era um manual sobre essa questão da administrar a fazenda, enfim. E o filho, apesar de ter estudado na Europa, não sabia nada sobre administrar uma fazenda. Então ele escreveu esse livro e aí os amigos acabaram convencendo ele a publicar. No caso, a primeira edição tinha 30 páginas. E ele chegou surpreendentemente a 13 edições. E a última tinha nem mais nem menos que 377 páginas. E sabe por que isso é uma coisa surpreendente, uma coisa assim que chega a ser inacreditável? Porque brasileiro não gosta de ler desde sempre, né? Na verdade, tem até o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele, no caso, como é que era? Deixa eu lembrar aqui, sim, que aparece lá o povo rindo, né, achando graça do Policarpo porque ele lê. Que tipo de pessoa acha engraçado uma pessoa ler? Eu não sei, isso no século XX, né, ou era no final do século XIX, e rindo do cara porque ele lia. E ainda teve coragem de dizer que ele era militar, que ele era acho que era general, e que não lia há mais de 10 anos. Uma coisa ridícula. E se você quer saber, antes disso também era igual. No século XIX, quando a princesa Leopoldina chegou ao Brasil, essa mulher incrível, que todo mundo devia seguir o exemplo, que eu vou falar depois falando sobre ela e vou repetir isso. Quando ela chegou, ela trouxe livros e o povo ria dela porque ela lia. Que tipo de ser humano decente ri de alguém que lê? Eu não consigo compreender por que alguém riria de alguém que está em busca de conhecimento, né? Isso denota como o povo brasileiro é um povo ignorante, é um povo que merece tudo que está passando realmente. Porque é um povo que não lê, um povo que não busca o conhecimento, não busca saber a sua própria história, só pode acabar dessa forma como tá, né? E pior, se você quer saber, a gente tá ruim agora, vai acontecer alguma coisa que a gente vai ficar bom, e pode ter certeza que em menos de 20 anos a gente vai voltar para esse mesmo ponto, porque a história vai se repetir. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Essa questão interpreta exatamente. O povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. A história é cíclica. Nós, como povo, não sabemos interpretar. Estudamos sobre a política do pão e circo, não relacionamos com a nossa situação atual, exatamente. Falando aqui que o Barão de Apati escreveu para o filho: um dos melhores expedientes que, em princípio, quando os meus escravos não sabiam apanhar café, estabeleci, e de que tirei muito bom resultado, foi o dos prêmios. Marcava 5 alqueires como tarefa e dizia-lhes: todo aquele que exceder terá por cada quarta 40 réis de gratificação. Com este engodo, que era facilmente observado, consegui que apanhassem 7 alqueires, que depois ficou estabelecido como regra geral. Olha que maravilha, né? Foi acordado que foi feito esse acordo e depois o próprio senhor desfez e estabeleceu que agora eram 70, não eram mais 50, né? Outro exemplo aqui. Esse é um relato de Sam Hillary, no qual ele demonstra como o casamento era uma questão também de acordo do senhor com o escravo.
Sim, isso tudo é um reflexo da colonização portuguesa, porque, como eu já disse aqui, os portugueses, para começar, a gente tem que ter em mente que toda a coroa portuguesa que veio pro Brasil, que estava zombando da Leopoldina, eram de portugueses, tá? E, além disso, pro Brasil veio quem? Veio todo mundo que era corrupto, todo mundo que era bandido, degredado, marinheiro que era deixado aqui, traficante, todo esse povo bom. Não tinha como sair diferente. Na verdade, inclusive, o primeiro bispo do Brasil foi o bispo Sardinha, que era um cara extremamente corrupto, que ele se eu não me engano, já era proibido venda de indulgência, venda do perdão, e ele praticava isso, ele pegava e vendia o perdão, né? Então, assim, era um cara extremamente corrupto e que, na minha opinião, nesse momento que você percebe que às vezes o mundo é justo, porque ele foi expulso do Brasil, de Salvador, quando estava voltando lá para Portugal, o navio naufragou e ele foi devorado pelos indígenas. Uma coisa que eu achei incrível o desfecho dessa história, né? Finalmente o mundo foi justo. Agora, a próxima demonstração de justiça que eu quero para o mundo é que certos energúmeros morram do coronavírus. Não que eu deseje a morte, para deixar bem claro, mas é porque realmente tem certas coisas. A morte é uma coisa necessária para que seja garantida a evolução, para que seja garantida a manutenção da ordem. Então, certos energúmeros podiam morrer e não iam fazer muita falta, porque eles já não vão fazer falta no futuro quando morrerem mesmo, porque para esse tipo de gente apenas, como diz o Eduardo Bueno, resta a lata de lixo da história. Mas, como eu disse, o Brasil vai demorar muito para ainda jogar esse tipo de exemplo na lata de lixo. Ele ainda vai repetir várias vezes. E no caso sem Hillary, esse relato de uma conversa que ele teve com um escravo, e que é o seguinte: ele perguntou, é casado? Não, mas vou me casar dentro de pouco tempo. Quando se fica assim, sempre só, o coração não fica satisfeito. Meu senhor me ofereceu uma crioula, mas não a quero mais. As crioulas desprezam os negros da costa. Vou me casar com outra mulher que minha senhora acaba de comprar. Essa é da minha terra e fala a minha língua. Né? Isso deixa bem claro que o Senhor ofereceu a crioula e que, como a crioula desprezava os negros da costa, né, que não era do Brasil, a senhora comprou uma escrava da etnia dele para ele se casar. É uma coisa assim, é por isso que eu digo, a igreja é uma coisa maravilhosa, né? Além de ser o que eu já falei, né, um freio perfeito para as pessoas não fazerem algo errado, é uma coisa assim manipuladora, com uma capacidade incrível de manipular as pessoas, né? A ponto de vender pedaço da cruz, né? Eu não sei como é que tinha gente que acreditava que 500 anos se passariam e ainda tinha como pegar o pedaço da cruz, né? Que o Cristo teria sido crucificado, porque madeira apodrece, né? Em 500 anos com certeza teria apodrecido, né? É uma coisa assim, a capacidade de manipulação da igreja é uma coisa assim que me surpreende. E acho que é uma coisa que é uma das coisas que a gente devia prestar mais atenção e estudar com mais cuidado, justamente porque a história se repete, a igreja costuma manipular. Não digo só a católica, também vendia os pregos, era tanto prego que vendia que eu fico pensando se eles pregaram só as mãos e os pés ou se saíram pregando o corpo inteiro mesmo, né? Porque é uma coisa impressionante a quantidade de prego, a quantidade de pedaço da cruz que vendia. É uma coisa assim surreal. E que, para deixar bem claro, não é só a igreja católica que pratica, eu não sei se ainda pratica, talvez tenha gente que ainda pratica, porque gente corrupta sempre tem, mas igrejas evangélicas e outras igrejas, porque eu não sei qual é a realidade de outras igrejas, eu sou da maioria do Brasil, que é católica e evangélica, e essas igrejas têm sim muito disso, de ficar dessa corrupção. Bom, vamos dar mais um exemplo da negociação. O Barão de Apati, ele registrou também que quando ele desativou uma das fazendas dele, que tinha 140 escravos, ele, ao invés de pegar esses escravos
e distribuir nas outras fazendas conforme a demanda, decidiu mandar para a fazenda, deixa eu ver se eu anotei aqui, a fazenda da Conceição, todos os 140. Por quê? Porque assim ele ia manter o que ele chamou de tribo, né? Isso é mais um fruto dentro desse contexto de negociação. Ele reconhecia que era importante para o escravo ter essa tribo. Vixe, já deu 9 horas. Olha, se vocês quiserem que eu pare, vocês sabem que é só me mandar parar, né? Um outro exemplo é as alforrias. Segundo os estudos do Matos e do Schwartz, né? Eu acho que fala assim. Eu não sei se está certo, mas enfim. O que acontece? Metade delas, segundo os estudos deles, eram compradas. O outro um quarto era por condicional. Então era muito mais uma questão de negociação, de fazer acordos de política, do que de bondade do Senhor, né? Uma coisa que sinceramente nunca me convenceu que a alforria fosse uma questão de bondade, de humanidade. Mas a gente vai falar de alforrias de novo quando a gente for começar a falar sobre a questão da abolição da escravatura, do movimento abolicionista, enfim. Mais um exemplo de negociação. O caso da fábrica de ferro de São João do Ipanema. Eu já falei desse caso umas 2 ou 3 vezes, mas agora a gente está falando de negociação, então eu vou trabalhar ele de maneira completa. É o seguinte, os escravos, provavelmente num período de crise ou numa mudança de administração, eu não sei dizer, porque no trabalho dos escravos da nação, que é o público privado da escravidão brasileira, uma coisa assim o nome, eu já disse o nome aqui, só ir ver o vídeo dos escravos da nação. Não estava especificando se foi por causa de uma mudança de administração, por causa de um desses períodos de crise, eu não parei para olhar. Acho que nem disse a data, né? Porque eu não anotei. Então, eu não sei. Bom, enfim. O que acontece? Eles não estavam recebendo comida e roupas na quantidade adequada. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um documento explicando toda a situação deles, que eles estavam trabalhando na mesma quantidade, mas não estavam recebendo tudo o que deviam, e especificaram qual era o cardápio que eles deveriam receber, o cardápio que eles consideravam justos, que eu já falei aqui umas 2 vezes qual foi, e que eu não vou repetir então. E além disso, né, eles também escreveram que isso era um forte argumento e que acreditavam que deveria ser apresentado para o presidente da província. Os escravos da nação tinham um contexto muito diferente dos outros escravos, eu já disse isso. Na verdade, muitas dessas negociações eram facilitadas pelo seguinte: a gente está falando do governo, então tem muita burocracia, né? Desde sempre. Além disso, tem aquela questão da falta da mão de obra que eu já expliquei. Tem também muita questão de influência externa, que é o apadrinhamento do imperador, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa, porque os escravos, quando o imperador ia lá para Santa Cruz, eles ficavam lá esperando o imperador chegar e falavam todas as reclamações para ele. É uma coisa maravilhosa. E aí o imperador ia lá e falava que eles estavam certos e que era para dar um jeito da situação, né? Tinha escravos que fugiam para ir reclamar de uma situação pro imperador e o imperador dava razão pro escravo. É uma coisa assim que eu acho maravilhosa, né? Bom, e por fim, o último caso é o caso do Engenho Santana, que foi uma revolta incrível, que a gente vai falar sobre essa revolta, que tem um pouco de tudo, literalmente um pouco de tudo, como vocês vão ver. E uma das coisas que tem é a negociação, porque ela fechou com uma negociação incrível, é um acordo que eles firmaram, que era um acordo revolucionário, que eu vou explicar quando eu for falar da revolta de Santa Cruz, né? Ou da revolta do Engenho Santana. Bom, para terminar o vídeo de hoje, eu vou ler um provérbio, droga, desmarquei o caderno, mas, enfim, que é um outro provérbio também da Etin Afon, que eu particularmente achei bem interessante e que, apesar de não estar dentro desse contexto, eu decidi que eu vou colocar dentro desse contexto, porque quem interpretou sou eu, então eu coloco do jeito que eu quiser.
Vou tentar ler em Fongui, mas eu não sei falar Fongui, então talvez fale tudo errado. Mas o que vale é a intenção. Nyadevu atan bo tom vu atan me po wi po kado atan nado hawi. Bom, o que isso aqui quer dizer? Um senhor barbudo percebe que a barba de seu bode também cresceu. Quem você quer desafiar? Bom, uma curiosidade sobre os provérbios africanos. Eles geralmente tem provérbio de uma frase e tem provérbio de duas frases. Os que são de duas frases dão uma história, podemos dizer, tipo essa, que o senhor que tinha barba percebeu que a barba do bode cresceu. E uma resposta para uma pergunta que alguém poderia ter feito. Ou então, ou no caso, uma pergunta que o próprio senhor fez ao ver o contexto, ao ver esse acontecimento, né? Que é quem você quer desafiar. Por que eu trouxe esse provérbio? Esse provérbio, obviamente, o objetivo dele era muito mais falar sobre aceitar a conquista de um outro, entender que às vezes muita competição quem está enxergando é você, porque, por exemplo, o bode ele não tem culpa que a barba dele cresceu, ele não corta a barba dele, então não tem uma afronta real, mas, como eu disse, eu interpreto do jeito que eu quiser, então eu resolvi interpretar da seguinte maneira: o bode, da mesma forma que é propriedade do Senhor, e por isso o Senhor está vendo como uma coisa ofensiva, o bode ter a barba crescendo também. Então, o bode, como uma propriedade do Senhor, estaria como escravo, e o Senhor barbudo estaria como o leão da nossa história do macaco e o leão, né? E aí, o que acontece? É justamente isso, é medir força. Porque como eu penso que eu deixei bem claro, essa guerra da negociação escrava é uma guerra que uma guerra que envolveu muito mais pessoas, que envolveu muito mais uma medição de força, porque se eles não trabalhassem não ia ter, se eles fugissem eles não iam produzir, se eles sabotassem, se eles se revoltassem, mas em compensação o Senhor também tinha todo o apoio social, político, simbólico, religioso, enfim. Então é uma guerra de força para ver quem consegue estar melhor, quem consegue estar mais evoluído, quem consegue maior número de vantagens, né? Então é nesse contexto que eu trouxe esse provérbio. Bom, gente, esse vídeo estará no YouTube eu creio que em uns 15 minutos. Agradeço a todos que forem lá dar visualização, curtir o vídeo, enfim, compartilhar esse vídeo. Por hoje é só. Amanhã próxima semana a gente vai continuar. E uma coisa que eu quase ia esquecendo aqui, que acabei de lembrar. Um amigo meu, samurai, né, aluno aqui do Jack, que é o professor que está me dando aula aqui em São Raimundo Nonato, ele decidiu, já que a gente está num período de quarentena, fazer o seguinte projeto, que ele chama de Minuto Capoeira, que seria um vídeo de 1 minuto para passar uma movimentação, ou então falar de um tema relacionado à capoeira, e que teria uma parte completando, que seria... como é que se fala, para completar, caso uma coisa não tenha, caso ainda precise ser dito ou passado mais alguma coisa, né? Justamente completar, e que seria também de 1 minuto, ou seja, seria um total de no máximo 2 minutos. E, bom, ele me convidou para fazer o 3º Minuto Capoeira, para falar o que é capoeira em 1 minuto, no máximo 2. Sinceramente, ele me pediu já tem tipo umas 2 semanas, quase 3 se bobear, e eu ainda não consegui fazer, porque, como vocês estão percebendo, falar de capoeira não é fácil, falar de capoeira é complexo. No momento, o máximo que eu consegui foi um de 1 minuto e 1 segundo e outro de 1 minuto e 3 segundos. Foi o máximo que eu consegui até agora, mas como é o vídeo do Instagram, então corta os segundos e aí não fica legal, né? Então, assim, mas até quarta-feira eu tenho certeza que eu vou conseguir. E eu vou falar no primeiro sobre o que é capoeira, e no segundo eu vou falar sobre sobre a história da capoeira.
Claramente de uma forma resumida, isso não é razão para parar de me ver aqui, né? Porque, como vocês estão vendo, isso aqui, tudo que eu tô falando, não dá para ser resumido. Bom, gente, travou aqui porque o Google decidiu se intrometer de novo na minha vida. Bom, enfim, como eu estava dizendo, eu não sei nem até que parte parou. Não é fácil falar de o que é capoeira, não é fácil falar sobre a história da capoeira, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito longa. E, enfim... eu vou tentar, eu tô tentando fazer, até quarta vai estar pronto, eu tenho certeza disso. Nem que eu tenha que pegar, gravar minha voz e acelerar ela, mas vai estar lá. E eu gostaria muito que vocês fossem lá ver, enfim, essas coisas até a próxima semana, na verdade até quarta-feira. Vixe, fazer uma frase agora o que é capoeira, pra falar o que é capoeira pra mim, Marisadeia, é agora ou é lá pra quarta? Porque se for lá pra quarta, aí já tá mais fácil de acontecer, né? Fale aí o que você quer, agora ou pra daqui a pouco? Bom, como você não respondeu, eu vou falar. Não? Pra daqui a pouco ou pra agora? Decida. Eu não entendi esse não. Como não tá falando, eu vou falar aqui. Para o seu... Ah, para o meu professor? Pera. Não entendi. Pra eu fazer... Pera. Não, eu não entendi. Alguém pode, por favor, me explicar melhor? Porque, assim... Pra quarta? Não, pera. Não, olha, gente. Aguardem até quarta e vocês saberão qual que na verdade são 3 frases. Aguardem até quarta, paciência, fiquem aí esperando e se corroendo de curiosidade. Até quarta-feira.